Noite de festa, batismo, adoração ao Senhor. Eu quero que você separe os próximos minutos para receber algo de Deus. Como igreja, nós estamos vivenciando um novo tempo. Deus tem dado para nós uma oportunidade de termos novas experiências diante de um projeto chamado Casa de Paz. Desde o ano passado, os pastores já vêm conversando, sonhando em como aplicar esse projeto. Esse projeto não é um projeto só da Igreja Batista do Bacaxiri, ou só da igreja lá da cidade de São José dos Campos. Pastor Carlitos veio aqui e pôde ministrar um pouquinho no Lidera sobre o projeto Casa de Paz, mas esse é um projeto onde diversas igrejas durante todo ano aplicam esse projeto como forma de estratégia de evangelismo, para levar paz nas casas e levar o amor de Deus para aquelas pessoas que ainda não conhecem. E como igreja, nós vamos ter essa oportunidade também. Hoje é o lançamento oficial, e a Casa de Paz é um projeto de Deus para levar paz à nossa cidade. Eu acredito que você, durante a semana, você passa por pessoas, ou convive com pessoas, talvez, no seu ambiente do trabalho, lá na universidade, na sua escola, talvez seu vizinho, e você convive com essas pessoas que talvez não conhecem Jesus, já ouviram falar sobre Jesus, talvez já tiveram até algum acesso, algum desafio, mas não tem um relacionamento ainda com Jesus. Agora, a pergunta que eu faço para você: quantos desses precisam de paz? Você saberia dizer? Quantos desses talvez que estão dentro da sua casa com um casamento destruído, talvez filhos totalmente desviados, talvez famílias que já não têm mais esperança por conta de uma doença? E quantas dessas pessoas precisam de paz? Porque, querendo ou não, um projeto como esse, quando nós como igreja vamos viver esse projeto, ele vai ser vivido por nós, onde nós seremos instrumentos de Deus para levar paz até a essas pessoas. E o nosso desafio, diante desse projeto, é nós sermos ousados, sairmos um pouquinho da nossa zona de conforto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 10. Pode deixar aberto, nós vamos passear em alguns versículos durante esse tempo de meditação. Você tem aí, pode pegar o boletim, no meio dele tem um esboço, para você poder acompanhar a mensagem. Você que está na internet também pode acessar o esboço, e assim você acompanha junto conosco aqui. Atos 10, eu queria ler os 2 primeiros versículos, para a gente poder iniciar o nosso bate-papo aqui. Acompanhe comigo, Atos 10, capítulo 10, versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. O capítulo 10 de Atos, eu creio que ele trata uma das mais importantes das conversões da história. Quando nós olhamos para a vida de Cornélio, ele era um homem sedento de Deus. Ele era da alta corte romana, ele era um gentil, mas ele, quando chegou em Israel, ele ficou sabendo que existia um único Deus, um único Salvador. Então ele orava a Deus para conhecer esse Deus. Ele era sedento, ele queria ter um relacionamento. E quando nós pensamos nesse projeto, eu acredito que é muito mais do que um projeto, mas é um estilo de vida, porque eu e você, nós somos desafiados a falarmos do amor de Cristo em todos os momentos, a levar a paz que nós temos em Cristo em todos os momentos, mas de maneira intencional nós faremos isso. Eu entendo que Jesus deseja entrar nas casas das pessoas, mas para que isso aconteça, ele precisa do seu povo, ele precisa da sua igreja, ele precisa de nós. Nessa história que nós vamos acompanhar aqui hoje no texto, Jesus ele queria entrar na casa de Cornélio, e ele usou a vida de Pedro. Agora, quem é que vai entrar na casa do seu vizinho? Quem é que vai entrar na casa daquele seu colega de trabalho, de colégio? Quem é que vai entrar? Por isso que quando nós somos desafiados diante de um projeto como esse, onde nós vamos sair da nossa zona de conforto, nós vamos dar um passo a mais daquilo que nós damos para poder ser ousados e fazer a diferença. Nós temos 2 figuras principais dentro desse projeto, o semeador e o homem de paz. O semeador somos nós, que levamos a semente e podemos levar a paz para essas pessoas. O homem de paz
é aquela família ou aquela pessoa que ainda não tem a paz e que vai receber através dessa visita, através desse projeto. E nessa noite eu gostaria de, nos próximos minutos, trazer um desafio para mim e para você, para que como igreja nós possamos viver uma nova experiência. Talvez você fale assim, puxa Tiago, eu falo todos os dias do amor de Cristo Jesus. Eu tenho oportunidade, eu tive várias experiências. Show de bola. Mas como igreja, nós queremos juntos viver uma nova experiência. E queremos ainda mais alcançar, através desse projeto, famílias. Hoje nós tivemos batismos aqui, nós celebramos pessoas que publicamente testemunharam a sua fé. E o nosso desejo aqui é que diante de um projeto como esse, nós possamos alcançar ainda mais vidas, para a honra e para a glória de Deus. E no versículo 3, o Espírito Santo ele começa a preparar o coração de Cornélio. E no versículo 3, acompanha comigo ali no capítulo 10 de Atos, fala assim, um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse, Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e, com muito medo, perguntou, o que é, Senhor? O anjo respondeu, Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres e ele não esqueceu de você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros que mora na beira do mar. Deus, vendo o coração sincero de Cornélio, vendo o desejo de ter algo a mais do que o rito que ele vivia naqueles dias, Deus ele dá uma visão a Cornélio. E quando essa visão é dada para Cornélio, existe a figura de um semeador que é Pedro. Existe a figura do Pedro, onde ele vai de alguma maneira ser a pessoa que vai apresentar um novo relacionamento com Cristo Jesus, uma nova forma de olhar a vida. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos sensíveis, a gente fala, quando a gente conversa com as pessoas, nós temos a oportunidade de alcançar aquilo que nós nunca pensamos que iríamos alcançar. Essa semana eu tive uma experiência de falar para um grupo de pessoas, e eu li um texto, em cima daquele texto eu fiz uma reflexão que na minha percepção foi muito simples, foi direta, não tinha nada demais na minha percepção. Mas quando aquela mulher chegou até mim e falou que para ela foi resposta de oração, e o Espírito Santo, ela buscou a presença de Deus, pedindo para que o Espírito Santo direcionasse uma palavra, e aquela era a palavra que ela precisava, aquela mensagem para ela não foi simples, foi o suficiente para que ela pudesse tomar uma nova decisão. E às vezes nós colocamos muitos limitadores, falando, puxa, não adianta eu falar, não adianta eu estar talvez ali presente, porque aquela pessoa não quer escutar. Mas o Espírito Santo começa a trabalhar no coração de Cornélio. Ele tinha que perceber que apesar de ser um bom homem, ainda estava faltando algo. Ele não tinha um relacionamento com Jesus. Ele não tinha o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida. O que estava em jogo não era a quantidade de dinheiro ao qual ele já havia doado como esmola, ou dado como esmola. Não estava em jogo a quantidade de pessoas que ele já havia alimentado. O que estava em jogo é que ele não tinha ainda um relacionamento com Jesus. Ele não tinha ainda um relacionamento com esse Jesus. Talvez você convive com pessoas que conheçam a Bíblia, às vezes até falam, né, da Bíblia, algum texto, citam algum texto de cabeça. Talvez você conhece pessoas tão boas. Sabe aquela pessoa que você fala, cara, só falta ser crente. Mas não adianta ser bom, não adianta conhecer, tem que viver. Tem que ter um relacionamento, tem que ter intimidade. E Cornélio não tinha isso. Quando conhecemos a verdade, ela muda a nossa vida por completo. Por isso que nós não podemos perder a oportunidade. Quando nós falamos da casa de paz, nós entendemos que nós vamos alcançar pessoas que estão talvez presas em vícios, em tantas coisas que precisam ser libertas. O ano passado eu tive a oportunidade de conhecer um jovem chamado Abner. Eu falo o nome dele porque ele não é aqui dessa igreja, foi num acampamento que eu fui ministrar. E eu falo porque ele testemunha isso para mim. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo depois da transformação dele. E queridos, eu confesso para os irmãos que eu nunca havia conhecido alguém que tinha feito tanta besteira na vida.
já tinha tentado se matar tantas vezes, já matou não sei quantas pessoas, se cortava, se prostituía para ter droga. Enfim, queridos, pensa uma pessoa que ele mesmo falava, Tiago era podre. Essa é a palavra que ele usou. Só que algo me chamou a atenção, ele falou, eu só sou livre hoje porque um dia alguém se importou comigo. Tiago, eu já tinha escutado sobre a palavra de Deus, eu já tinha lido sobre a palavra de Deus, eu já tinha ido a várias igrejas, pequenos grupos, mas nunca ninguém chegou até mim, grudou em mim, investiu em mim, falou sobre uma liberdade que somente Cristo pode me dar. E hoje eu só sou livre porque alguém investiu em mim, alguém foi até mim, alguém se importou comigo. Queridos, Cornélio, ele era temente a Deus, ele falava com Deus, mas não era um cristão, ele não tinha o Espírito Santo selado na vida dele. Ele não tinha um relacionamento. A diferença era que, mesmo assim, Deus o amava. Deus se importava com ele. Quando eu falei com Abner, eu pude ver claramente, falei, Abner, Deus poupou a sua vida, porque Deus se importava contigo. Deus te ama. E por isso que hoje você está testemunhando para mim a liberdade que você tem. Queridos, o Espírito Santo estava preparando o coração de Cornélio para receber algo novo. No versículo 13, ele fala assim, então ele nos contou como viu na casa dele um anjo em pé, que lhe disse, mande alguém a Jope para buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele vai dizer como você e toda a sua família podem ser salvos. Esse é um texto base que nós estamos usando para a Casa de Paz, com a certeza que nós podemos alcançar uma família toda. Você conhece famílias que não conhecem, que não têm o amor de Jesus ainda na sua casa, na sua vida? Você conhece? Eu acredito, queridos, que precisamos ter uma clara consciência de que a salvação nos livra de algo. Se nós fomos salvos de algo. E aqui nós estamos falando que nós somos libertos de uma vida de escravidão. Libertos de algo que nos prendia. E quando nós recebemos essa salvação, e quando nós temos essa salvação em nossas vidas, não tem como guardarmos só para nós, ou fecharmos aqui nesse salão. Algo tem que acontecer fora daqui. Algo tem que acontecer lá no ambiente onde você convive durante a semana, fora da sua casa. Ser uma pessoa boa, ser um profissional exemplar, ser honesto, ser religioso, ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, isso não traz salvação, a gente sabe disso. O que traz salvação é Cristo Jesus, é relacionamento com Ele, é a entrega total de vida a Ele, é isso que traz a salvação. O Evangelho é o único meio pelo qual o ser humano pode, de fato, ter uma vida íntegra na presença dEle. Quando nós falamos sobre casa de paz, o nosso desejo como igreja é de vivermos um novo tempo. É de fato de nós olharmos para a nossa vida e falar, o que eu tenho feito com a minha vida? Qual foi o último desafio que eu aceitei? Qual é a rotina que talvez eu estou há anos da mesma maneira e eu não consigo sair dessa rotina porque de nada novo acontece, eu não aceito nada de desafio. Porque às vezes, talvez nem lembramos qual foi a última vez que nós falamos do amor de Cristo Jesus. Você consegue lembrar para qual foi a última pessoa que você falou de Jesus? Consegue lembrar? Às vezes faz tanto tempo, não é mesmo? Agora, certamente nós conhecemos várias pessoas que precisam escutar. Mas por que nós não falamos? Talvez a pergunta é muito simples. Por que nós conhecemos, mas por que nós não falamos? Por que nós omitimos? Por que nós criamos barreiras e mais barreiras para falar desse amor? Mas são justamente essas pessoas que precisam, de alguma maneira, através da sua vida, serem desafiadas a ter um novo encontro. Talvez a ter uma nova vida. Ou talvez a ter um reencontro. Não sei, mas você conhece essa pessoa. E o Pedro, como semeador, ele tinha uma comunhão com Deus. Da mesma forma como Deus havia dado uma visão para Cornélio, Deus dá uma visão para Pedro. Ele foi falar com Deus. E nessa conversa Deus mostra qual era a sua vontade e aquilo que Pedro precisava mudar. A sua atitude. Ele tinha uma atitude para com os gentios. E essa atitude tinha que ser alterada. Ele via os gentios como alguém que era imundo. E como é que ele iria visitar Cornélio, se Cornélio era um gentio? Aí Deus vem no versículo 9, e ele fala assim, no dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar, enquanto isso os homens vinham pelo caminho já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa.
Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão, viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levanta-se, mate e coma. E Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Deus dá essa visão para Pedro. Na verdade, o que Deus queria que Pedro entendesse sobre Cornélio, mesmo ele sendo gentil, mesmo talvez aquela lei que ele vivia, onde falava que as pessoas eram impuras e não podiam chegar perto, mesmo diante disso, Pedro entendeu o que Deus queria. Que ele quebrasse alguns paradigmas, até mesmo culturais, e ele pudesse, de alguma maneira, receber aqueles ao qual Cornélio enviou para buscar Pedro, e no outro dia ir até a casa de Pedro. Pedro, ele compreendeu que, a partir da visão que ele teve, ele não podia chamar mais ninguém de impuro. Ele tinha que olhar para as pessoas, e mesmo diante talvez daquilo que ele olhava e repugnava, e não concordava, ele tinha que amar aquelas pessoas. Você já se sentiu assim algumas vezes, olhando para algumas pessoas, e diante talvez da situação que ela fez, você sentiu talvez até mesmo um ódio no seu coração? Por que ele fez isso? Quando você assiste alguma notícia, e normalmente noticiário nos últimos dias, você só vê tragédia, só vê coisa ruim, e você olha, a primeira coisa é justiça. Eu quero justiça, não concordo com isso. Era mais ou menos isso que Pedro estava vivenciando. Ele tinha que simplesmente olhar para aquele bandido, talvez que matou e que, enfim, e ele tinha que amar aquele bandido e falar: não, eu vou alcançar aquele bandido. Queridos, nós não podemos jamais evitar qualquer pessoa, independente da crença dela, independente da vida que ela leva, independente da forma como ela talvez olha para a vida dela. Se aquela pessoa que alcançou o Abner não olhasse com os olhos de Deus, talvez tudo que ele ia olhar, ele ia falar: cara, eu não acredito em você. Não sei como você não está morto ainda, mas eu não acredito em você. Mas aquela pessoa que chegou até o Abner e falou: eu acredito em você, porque existe um Deus que acredita. E investiu nele, ele olhou com os olhos da fé, ele olhou com os olhos de Deus. Nós não podemos simplesmente colocar barreiras, porque as pessoas talvez não acreditam naquilo que nós acreditamos, porque nós colocamos essas barreiras e nós não damos um passo de fé para chegar até essas pessoas. Eu lembro que alguns anos atrás, eu e a Ariane, nós tivemos uma experiência com um adolescente. Esse adolescente não é membro daqui. Através de um contato com o pastor Roberto, nós pudemos chegar até essa família. E esse adolescente, ele se considerava ateu. E durante talvez 3 ou 4 meses, semanalmente, eu e a Ariane, nós íamos na casa desse adolescente para ter uma conversa com ele. Queridos, como era bom. Era bom. Porque ele vinha com as teorias dele. E a gente deixava ele compartilhar. Foi até bom que a gente aprendeu a crescer um monte. Eu conheci o mundo dos ateus. Queridos, mas a minha intenção, a intenção da Ari, não era de julgar aquele adolescente. Mas era simplesmente de, através das nossas vidas, mostrar para ele que existe apenas uma verdade, e apenas isso. E se ele quiser essa verdade, ele pode ter acesso. Não está limitado numa teoria, não está limitado num ensino, numa filosofia, mas simplesmente numa decisão. Sim ou não. E em um dos encontros nós pudemos fazer a oração junto com ele de entrega a Jesus, e aquele adolescente aceitando a Jesus. Queridos, não é pela nossa força, não é pelo nosso julgamento, não é por qualquer outra coisa, mas é o Espírito Santo de Deus preparando, e é a nossa comunhão com Deus que vai nos fortalecer para darmos passos aonde na nossa cabeça não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, não vai alcançar, e a gente começa a colocar limitadores. Queridos, nós precisamos, através das nossas vidas e do nosso compartilhar, fazer com que as pessoas não se sintam julgadas, mas sim amadas. Quando as pessoas conversam com você, elas se sentem julgadas? Quando você fala sobre o Deus qual você vive,
sobre o seu relacionamento com Deus para as pessoas, elas se sentem julgadas ou elas se sentem amadas a tal ponto de falar, eu quero isso para a minha vida? No versículo 28, o texto continua falando, então disse a todos, vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus, ou entrem na casa deles, mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo, foi uma determinação, e Pedro acatou isso. Deus muda o coração de Pedro. Você duvida que Deus pode mudar corações? Deus mudou o coração de Pedro. Deus transformou o coração de Pedro. Agora, será que muitas vezes Deus não precisa transformar o nosso coração? Mudar o nosso coração, quebrar um pouquinho do nosso orgulho, da nossa vaidade? O versículo 34, ele continua falando, então Pedro começou a falar e disse, agora eu sei que, de fato, Deus trata todos de modo igual. Olha só a revelação, olha o reconhecimento de Pedro. Deus trata todos de modo igual, pois Ele aceita todos os que temem e faz o que é de direito, seja qual for a sua raça. O que Deus precisa mudar no seu coração será para que nessa noite você possa entender que através da sua vida, pessoas vão ser alcançadas. O que será que Deus precisa mudar no seu coração? Queridos, o que iremos viver no projeto Casa de Paz, nós não queremos chegar até a casa das pessoas para julgar as pessoas. Não queremos chegar lá para impor alguma coisa que talvez na nossa percepção é certo e é errado para eles. Mas nós queremos que através das nossas vidas, pessoas olhem e elas identifiquem que existe um Deus que é poderoso, que existe um Deus que se pode restaurar, que pode curar, que pode libertar. Nós queremos alcançar e fazer o projeto Casa de Paz porque nós entendemos que famílias podem ser transformadas, queridos. Quando nós entrarmos nos lares, a juventude, alguns jovens vão fazer a Universidade da Paz, Escola da Paz. Alguns jovens até o Parque da Paz, vão se encontrar no parque, não importa a forma. Nós precisamos ser ousados. Nós precisamos dar um passo diante do desafio que diariamente nós temos de falar do amor de Cristo através das nossas vidas. É o chamamento do Senhor, é um direcionamento que nós temos, é a oportunidade que nós temos, que um dia eu tive e você teve. Por que não dar aos outros também? Pedro estava em comunhão com Deus e com isso ele foi instrumento na vida de Cornélio. O Cornélio ele teve uma atitude apropriada para a salvação dos seus amigos e parentes. No versículo 24, fala que no outro dia chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Eles estavam ansiosos esperando a chegada de Pedro. Olha só. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então eu mandei chamar você logo e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Pensa comigo, um bando de gentil, reunidos, prontos para ouvir aquilo que um homem de Deus veio dizer, enviado por Deus. Você já pensou, você chegando na sua casa de paz lá, né? Na casa que você escolheu, e as pessoas que lá estiverem ela olhando, está aí o homem de Deus, enviado por Deus, para trazer aquilo que Deus quer. Está aí a mulher de Deus, sendo enviada por Ele, pelo próprio Deus, para trazer aquilo que Ele quer. Queridos, o interessante é que Pedro, ele não queria estar ali. Porém, ele recebeu uma ordem. Ele entendeu o porquê ele precisava estar ali e ser instrumento de Deus. Pedro, a palavra de Deus fala que Pedro ainda estava pregando quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra de forma que foram cheios e começaram a glorificar a Deus. E logo após foram batizados. Nós estávamos agora há pouco no culto do líder, o pastor Márcio Tunala estava falando justamente sobre a oportunidade que nós vamos ter. Porque imagine você só chegando numa casa de paz, e eu vou ter a oportunidade de alcançar um caseiro que fica lá no meu condomínio, onde à noite ele se reúne com os amigos dele. Eu falei, Fábio, eu posso ir até a sua casa? E durante 7 semanas eu quero conversar contigo e seus amigos, pode ser? Eu vi que vocês ficam ali conversando, né? Às vezes jogando, bebendo, às vezes, mas eu quero ali, cara, conversar com você. Pode ser? Ele aceitou.
Essa semana eu vou começar a conversar com ele. Queridos, nós não podemos perder as oportunidades. Nós não podemos simplesmente entender que talvez o frio de Curitiba vai limitar a gente para ficar em casa e falar, não acredito muito nesse projeto aí, né? Eu não quero fazer parte, deixa aí, algumas pessoas vão fazer, tá bom demais, deixa elas fazerem. Queridos, nós precisamos insistir. Nós precisamos realmente dar um passo de fé, sair da nossa zona de conforto. Não deixar que o frio de Curitiba nos abale e realmente fazer parte de um movimento que é de Deus, um movimento que é o próprio Senhor Jesus. Porque quando nós somos impulsionados, e na juventude nós vivemos muito isso, quando a gente vai para uma viagem missionária, os adolescentes, os jovens voltam, eles voltam com tudo, querendo evangelizar até os pais que já são crentes. Mas a questão não é essa, não é algo pontual, é vida, é dia a dia. Nós queremos fazer com que a nossa igreja cada vez mais viva experiências e mais experiências. Nós queremos que testemunhos cheguem até aqui falando, olha, eu fui encontrado por um semeador, alguém semeou na minha vida e hoje eu estou aqui entregando a minha vida e publicamente professando a minha fé. Eu quero me batizar e, queridos, tantos outros testemunhos que nós podemos ter aqui de libertação, de cura, de transformação de vida. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos fazer algo. Eu e você precisamos caminhar uma maneira onde a gente possa realmente ser ousados. Pedro, ele teve uma atitude de fé. Ele quebrou paradigmas em sua vida, falando sobre uma única verdade. E como fruto dessa ação, Cornélio e todos aqueles que estavam dentro da casa de Cornélio foram transformados. Tiveram uma experiência com o único Deus. Pedro, ele fez história na vida de Cornélio. E nós hoje, nós temos a oportunidade de fazer história na vida daquelas pessoas que vêm à nossa mente agora e falar, eu preciso alcançar esse. Eu preciso falar do amor desse, de Deus para esse. Eu tenho aqui comigo, essa semana chegou para o correio, 500 sementes de suculentas. São pequenininhas, vocês não vão ver, né? Eu estou vendo aqui 500 sementes. Me disseram que são 500, eu estou confiando que são 500, né? Mas elas são pequenas demais. Eu nem sabia que era desse tamanho. Eu comprei sem saber. Eu falei, eu posso comprar para plantar suculenta? Ela falou, compra. Aí me mandaram 500 desse tamanho aqui. Só, queridos, olhando aqui, são tão pequenas que nem dá para ver o fruto dela. Não dá para ver como ela vai ficar. E mais do que isso, são 500 e tem 32 tipos de suculentas aqui. Não dá para saber. Eu vou plantar sem saber o que vai nascer. Queridos, quando nós olhamos para um projeto como esse, e Deus trouxe muito, Deus me lembrou. Eu cheguei aqui hoje, fui na minha sala, peguei, porque ficou aqui na minha sala, eu fui lá pegar, porque eu falei, Deus, o Senhor falou algo no meu coração. Às vezes nós olhamos para esse projeto e a gente não dá a mínima para ele. A gente acha ele tão pequeno. Talvez o tamanho dessa semente aqui, que vocês não conseguem nem ver. Mas, queridos, quando nós, como semeadores, tivermos uma posição, de entender que existe um processo para que o fruto chegue, nós vamos começar a ter experiências na presença do Senhor. Uma família não é transformada da noite para o dia. Uma pessoa, ela não conhece Jesus e se relaciona com Jesus e tem experiência com Jesus da noite para o dia. É um processo. Uma pessoa não se liberta do vício da noite para o dia. É um processo. A diferença é como essa pessoa vai passar por esse processo. Se é com você, com a pessoa com a qual ela convive e passa talvez o dia todo, ou talvez nem vai vivenciar esse processo. Quando eu olho para a semente, eu sei que eu vou plantar e talvez vai ter algumas que não vão dar certo. Talvez as 500 ali, talvez 200 não nasçam. A questão é, eu vou deixar de plantar por causa disso? Porque eu tenho medo que não vai dar certo? Porque talvez esse projeto é só mais uma forma da igreja envolver a gente não está, e a gente só fica criando programa. Queridos, a questão é, nós estamos falando aqui, não estamos falando nada diferente daquilo que é o desafio que o próprio Senhor nos deixa, diante da ordenança dele. Se eu estiver falando algo novo aqui, os irmãos me falem, porque, queridos, esse é o desafio de todo cristão. Se nós somos cristãos, somos por isso, não para sentarmos numa cadeira azul apenas e receber, mas simplesmente ser um semeador,
aonde vai colocar no coração daquela família, daquela pessoa, independente se vai ser uma pessoa, se vai ser uma família. Teve uma senhora que falou, eu vou fazer 5 casas de paz, mas como é que você vai fazer? Um dia, tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu vou fazer todos os dias. Eu falei, então tá bom. Né? Pegou 5 kits lá e vai fazer 5 dias da semana, vai alcançar 5 famílias. Queridos, é nessa ousadia que eu e você precisamos. Mais de 500 pessoas já passaram pelo treinamento. O pastor Tunala pregou hoje de manhã, ele compartilhou isso. Mas hoje de manhã eu estava lá atrás na mesa, onde hoje vocês vão ter a oportunidade também, se você já tem uma casa de paz, você que já participou do treinamento, ir lá atrás e pegar o seu kit, eu estava lá. E eu acredito que pela manhã passaram aqui nesse salão por volta de 1.700 pessoas, mais ou menos, 1.600, uma média. E eu orando hoje à tarde, eu falando, Deus, eu sei que isso não é uma forma de medir ou qualquer outra coisa assim, mas passaram 1.700 pessoas e apenas 17 kits. Será que falta alguma coisa a mais para a gente poder dar um passo de fé? Será que talvez a gente não está explicando bem o projeto? Será que a gente não está sabendo como lidar com a coisa? Queridos, eu acredito que nós podemos muito mais. Eu acredito que nesse auditório aqui nós temos muitas pessoas que precisam ser alcançadas. Não só para preencher as cadeiras que estão livres aí, mas para serem batizadas, para serem discípulos de Jesus e fazerem mais discípulos e fazerem mais discípulos. E nós cumprimos aquilo que o próprio Senhor deixou para cada um de nós. Eu não sei o que te limita hoje a tomar uma decisão diante da presença do Senhor e falar, Senhor, o meu desejo hoje é ser um semeador. E eu quero alcançar um homem de paz, uma mulher de paz. Eu quero ir até a casa daquela família. Eu vou chegar até aquela família e eu vou desafiar aquela família, falando que eu quero, durante 7 semanas, me encontrar com aquela família. E eu quero falar, eu quero, de alguma forma, orar por eles. Você pode se colocar de pé no seu lugar nesse momento? Eu queria que você pensasse aí na sua cadeira, aí como você está. Pessoas que não conhecem o amor de Cristo Jesus ainda. Pessoas que poderiam, ainda hoje, talvez receber uma ligação sua, uma mensagem, uma visita até mesmo, talvez. Pessoas que precisam da mesma oportunidade que você um dia teve. E porque você aceitou, hoje você tem uma vida transformada, restaurada. Eu não sei o que é que te limita a você viver uma nova experiência na presença do Senhor. Eu não sei o que é que talvez te traz medo, receio, de você simplesmente se colocar na presença do Senhor e falar, Deus, eu vou dar um passo de fé, e eu vou mergulhar nesse projeto, eu vou viver esse projeto. Porque esse projeto não é apenas pontual, esse projeto é para a vida, é para a vida. Pode fechar seus olhos. Se você entende essa noite que precisa dar esse passo de fé, eu vou pedir para que você saia do seu lugar e você venha aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Como igreja, nós queremos juntos com você entender que você está dando esse passo de fé. Talvez você tenha pessoas aí no seu coração que está vindo à sua mente, você precisa colocá-los diante do Senhor. E você nessa noite, você vai sair do seu lugar, você vai vir até o altar do Senhor e falar, Deus, eu consagro essa vida, porque eu sei que o Senhor tem planos, o Senhor tem sonhos para essa vida, e eu quero ser instrumento do Senhor. Eu não sei aquilo que Deus talvez colocou no seu coração, você que já fez o treinamento, já passou por esse treinamento, você que talvez de alguma maneira entendeu aquilo que nós estamos falando aqui. Enquanto a música é ministrada aos nossos corações, eu queria pedir, sai do seu lugar, vem aqui à frente. E nós queremos orar pela sua vida e colocar junto contigo esse desafio, crendo que Deus vai sustentar e Deus vai dar o direcionamento. Faça isso em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar, vem aqui.
coloque diante da presença do Senhor. Tome, dê um passo de fé e deixe o Senhor te usar em nome de Jesus. Deus amado, como igreja nós queremos pedir o direcionamento do Senhor. Conhece nossos corações, o Senhor sabe de fato o quanto nós estamos dispostos, Deus, a viver algo sobrenatural, uma nova experiência, Deus. E o nosso desejo como igreja, como corpo de Cristo, Deus, é poder levar a paz do Senhor até essas casas, até essas pessoas, Pai, com a certeza que assim como nós precisamos tanto da sua presença, da sua paz, tem tantas pessoas, Pai, que estão clamando, que estão pedindo e que às vezes estão do nosso lado, mas nós estamos cegos talvez, mas nós estamos surdos e nós queremos, Pai, dar um passo de fé para um novo tempo, para um novo momento, Pai, e um novo mover do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Deus, Pai, toma, Pai, cada pessoa que está vindo em nossa mente nesse momento, Pai, talvez aquelas pessoas que já falamos, que já convidamos, que já falamos que vamos estar lá com eles, ou aqueles que ainda vamos falar. Deus, nos dê ousadia, Deus, nos dê estratégias, Deus, mas que não venhamos a perder a oportunidade, Deus, de levar a sua paz e levar o seu amor até a vida dessas pessoas, Deus. Pai, eu coloco todos esses que estão aqui nesse momento à frente, entregando ao Senhor, colocando o seu coração na sua presença. Deus, vai à frente, Deus, direciona, Pai, dá realmente ousadia, dá, Pai, um direcionamento muito claro, Pai, e que como igreja nós possamos celebrar os frutos das sementes ao qual nós vamos lançar, Deus. Por isso, Deus, toma as nossas vidas em Teu altar nessa noite, Deus. Nós oramos assim, declarando aleluia, Pai, porque Tu és o nosso Deus, e oramos em nome de Jesus.